seja bem-vindo a mais um programa Transparência, ao vivo pelo canal 61.4 e depois retransmitido em horários alternativos pelo sistema TAT de televisão. O meu entrevistado hoje é o vereador Ricardo Silva. Muito obrigado por ter vindo, Ricardo. Muito obrigado a você, Sérgio. Obrigado a todos em mais um debate democrático no canal de Transparência, um programa Transparência aqui da TV Câmara. Quase que a gente não consegue entrar no ar aí, um monte de gente ligando, né? Pois é, estamos em meio a uma situação complicada, nós estamos propondo uma emenda para que se não aumente o número de vereadores e vamos também debater hoje aqui nessa mesa, com certeza. Tá bom, comigo aqui o João Lemes, advogado. Obrigado, João, por ter vindo. Eu que agradeço. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde. Também João Augusto, jornalista. Obrigado, Sérgio, pelo convite. O que nós vamos começar a falar, João? Você que é jornalista, dá o tom do esquema aí. Eu acho, eu dou a oportunidade a você, então, de começar perguntando sobre essa questão que o Ricardo acabou de abordar, né, dos 22 Vamos já entrar vereadores. nisso? Fique à vontade. Parece que está acalorada a coisa aí, né? Exatamente. Então, Ricardo, na sua visão, o que pode ser feito? Porque é lógico, há uma pressão popular, claro. Há também a questão da representatividade maior, claro, ou não. Como que dá para equilibrar isso? Bom, o assunto, na minha opinião, Sérgio, é muito tranquilo. A Câmara hoje conta com 22 vereadores. Isso não é novidade para ninguém. Aumentar a quantidade de vereadores, na minha opinião, seria um erro muito grande se a Câmara permitir essa situação. Para que você possa entender toda a movimentação que gerou nos dias atuais, essa minha emenda que proíbe o aumento para 27 cadeiras, gostaria de chamar a sua atenção que está em casa agora. Vamos lá. Em 2010, em dezembro de 2010, a Câmara Municipal aprovou o aumento de cadeiras para 27. Isso foi numa primeira votação em dezembro de 2010, confirmada em 2011 também essa votação. A partir daí, a Câmara aumentando as cadeiras de vereadores, a população fez uma grande manifestação nas ruas. Todos se lembram da união da OAB, da ACI, do CIESP, de todas as entidades da sociedade civil, da população que fez uma campanha. Acho que todos se lembram dos colantes. 20 vereadores bastam para Ribeirão. E isso foi unanimidade, uma pressão popular, não apenas das entidades, mas das pessoas em casa. Eu não era vereador à época e me lembro das famílias, amigos, comentando, olha, nós não queremos mais vereadores, é um absurdo e tal. Aquele projeto aprovado em 2010. O que aconteceu? Em 2012, a Câmara Municipal sentiu essa pressão popular. Sentiu que as pessoas foram às ruas ou se manifestaram em casa, de forma até mesmo silenciosa, algumas pessoas, mas não concordando com isso. A Câmara, então, por essa pressão popular, em 2012, apresentou uma nova proposta de colocar em 22 cadeiras e chamou a população, chamou as entidades, e essa foi a decisão final em um acordo com as entidades e também com a população. Assim, fixando em 22, aumentou para 27, a população não quis, então fixou no atual número de 22 vereadores. Ocorre que essa nova proposta feita em 2012, ela foi votada na Câmara a menos de um ano da eleição. E aí o que gerou? Aqueles candidatos que perderam a eleição, os 5 que não teve 27, ficou em 22, então os 5 que ficaram fora entraram com uma ação. Aliás, um partido entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade. E essa ação foi julgada procedente pelo Tribunal de Justiça, para dizer o seguinte, olha, essa nova proposta de 2012, apesar do clamor popular, ela foi feita a menos de um ano da eleição. A menos de um ano da eleição. E aí o tribunal disse que isso não pode acontecer, tem que fazer com mais tempo, não pode ser a menos de um ano da eleição. A eleição em 2012, para eleger agora essa Câmara de 2013, e recentemente o Tribunal de Justiça julgou que essa nova proposta de 2012 foi inconstitucional, anulando-se aquela votação, voltando-se ao status do fim de 2010, com aquele aumento para 27, que as pessoas foram contra. Então, atualmente, como está a situação de Ribeirão Preto com essa decisão judicial? Se a Câmara silenciar,
na próxima legislatura serão 27 cadeiras. E aí, voltando ao assunto, será que as pessoas querem esse aumento para 27 cadeiras? Creio que não. Será que as entidades organizadas, quando fizeram um acordo para que fixasse esse número, também concordam agora que a Câmara fique silente e aceite este aumento para 27 cadeiras? Também acredito que não. Com base nisso, eu apresentei uma emenda à lei orgânica. Agora nós estamos bem longe da eleição municipal, estamos bem longe, ela pode ser muito bem debatida agora, para então fixar a quantidade atual de vereadores em 22, proibindo o aumento para 27. Proibindo o aumento para 27. Então essa foi a linha do tempo. E essa emenda que apresentei agora está gerando uma grande discussão na Câmara. Eu até faço questão de pegar os argumentos contrários à minha emenda, lançado por alguns vereadores, para poder debater e contradizer. Estão falando que essa emenda ela é antecipada. Eu digo que não. Nós temos que debater a partir de agora. O que nós não podemos fazer é ficar em silêncio até chegar a eleição municipal e o prazo de 1 ano da eleição municipal. Tá, deixa eu fazer o papel aqui do contrário, Vamos lá. do que eu vi, eu não sou advogado. Claro, pois não. O senhor pode me ajudar, de repente você está falando uma besteira, mas Pois aí não. eu calo, né? Mas Pois assim, não. alguns argumentos que as pessoas podem dizer, até como se eu Claro, tivesse aqui. pois não. A lei era para 27, já tinha sido votado. Sim. Aí foi votado para 22, num período que não poderia ser. A Isso, própria inclusive, Câmara. eu me lembro que na época foi avisado por alguns vereadores. Olha, Sim. isso aí Cuidado, vai dar não- problema. E deu problema. E deu mesmo. E deu problema. Agora- E na época eu não era vereador, só para... Mas eu me lembro que Claro. a gente debateu isso, alguns vereadores, vai dar problema. Problema. Se alguém entrar na justiça, vai dar problema. E deu Bom, problema. Deu problema. Chamada tragédia pré-anunciada. Tá. Agora é o seguinte, voltou para 22, como o senhor já bem explicou. Agora sim, não temos um acórdão ainda. Sim. Existe, temos sim. A Mas não decisão é já público, foi dada. Mas não é público. Não foi publicada, mas já aquela emenda de 2012 já é inválida. Tá, então vamos para a primeira pergunta, que é assim. Tá. E se o desembargador lá, o colegiado, decidir que isso é para agora e não para a próxima eleição? Então não tem como mudar essa lei mais. Pô, mas é claro que tem. Quem fixa a cadeira para a próxima legislatura, e aí é deixar Então, bem então claro. vamos tirar essa dúvida. Deixar Mesmo bem que claro. seja colocado os 27 agora. Agora, a Câmara pode, para a próxima, fixar em 22. Ah, então, tá vendo? É bom tirar as quê? dúvidas, porque de repente o pessoal fala assim, mas se for agora, depois não tem mais jeito. Ainda que o Como eu tribunal sou mandar advogado. os 5 tomarem posse agora. Isso que eu queria saber. E isso o tribunal pode fazer. Pode. A Justiça Eleitoral, na verdade, o juiz eleitoral que deve analisar isso. Ele pode fazer. Se ele decidir por isso, tomam posse agora. Os 27 vereadores, a Câmara fixa para a próxima legislatura em 22. A minha emenda, quero deixar bem claro, e eu tenho parecer, conversei agora com várias pessoas da imprensa, até advogados conceituadíssimos, não apenas de Ribeirão Preto, mas também da capital, dizem, afirmam, quem fixa o número de vereadores é a Câmara Municipal para a próxima legislatura. Então, não estamos querendo atropelar nada. Não estou querendo enfiar a goela abaixo agora para esse mandato. Não, muito pelo contrário. É uma semente que lança um debate. E agora, olhando nos seus olhos, você que está em casa, será que você que está me assistindo quer o aumento de cadeiras da Câmara Municipal? A opinião popular, Sérgio, ela é fundamental para pautar a posição também dentro de uma Câmara, que é democracia representativa. Eu ouvi alguns dizendo por aí nos corredores, mas não tem que ficar sentindo o clamor popular. Eu digo, meu Deus, que absurdo. Se a Câmara Municipal, que é a casa do povo, onde as pessoas são eleitas para representar a população, não sentir, é um absurdo. E mais, a Câmara tem um orçamento fixo hoje, em 4,5% do orçamento do município. Se tivermos mais vereadores, vamos usar uma fatia maior desse orçamento. Se não tivermos, usaremos uma fatia menor deste mesmo orçamento. E poderemos ainda, como a Câmara sempre faz, e aí temos que dar nota, sempre com exemplo, devolvendo recursos à Prefeitura. E aí é questão de exemplo. Será que as pessoas querem que a Câmara tenha essa atitude? Creio que sim. Creio que sim. Então, é algumas situações que nós podemos lançar, mas sobre a questão da constitucionalidade, a decisão não está ainda publicada, mas a decisão já foi proferida
já foi prolatada uma decisão que anula a emenda de 2012. Anulando a emenda de 2012, ela passa, assim que transitar em julgado essa decisão, ela passa a ser extinta do nosso ordenamento jurídico. E outra, não estou pedindo aprovação imediata, Sérgio. Também temos que pontuar isso. Nós temos até setembro de 2015 para debater o assunto. Eu apenas estou lançando uma semente. Para debater. Apenas estou lançando o assunto em tela, trazendo para a Câmara Municipal. Será que as pessoas querem 27? Ou, se mantiver em 22, já estarão satisfeitas? Essa questão do tempo, se me permite, vereador, pois Sérgio, João, é interessante, porque o tempo é do ponto de vista de cada um, né? Para alguns é muito tempo, para outros é pouco tempo, para outros o tempo é razoável. Claro. A Constituição Federal foi mudada em 2009. Né? Contando um pouquinho da história que o senhor disse. Foi mudado em 2009, permitindo que cidades entre 600 e 750 mil habitantes tivessem até 27 vereadores. Até, não quer dizer que era para ter 27. Podia ter 25, 22, 20, 18, 17, né? Dependendo da análise da própria Câmara Municipal. Em 2010, a Câmara Municipal aqui de Ribeirão Preto apresentou uma emenda à Lei Orgânica do município e passou para 27, o teto, o limite, o máximo, 27 vereadores. Aí houve a pressão popular, essa emenda foi aprovada em dezembro de 2010, houve a pressão popular durante 2011 todo. E 2012, foi 1 ano e meio para debater isso e ainda assim se perdeu o prazo. Sim. Então, será que é muito tempo? Começando aí, agora o debate, na minha opinião, não é muito tempo. Pegando o seu gancho, muito bem lembrado, viu, João? Muito bem lembrado. Partindo dessa premissa, o tempo é agora. Partindo desse assunto que o João trouxe, jornalista, é agora. Nós temos que debater isso agora, porque se for esperar o debate ficar amadurecendo para cá, amadurecendo para lá, eu ouvi hoje de um cientista político que esse debate não tem que amadurecer mais, ele já quase apodreceu. Já está maduro demais. Isso foi feito em 2011, 2012, gente. Colocar essa emenda apenas em análise pela Câmara, não pedindo a sua aprovação imediata, não, longe disso. Mostrando aos vereadores essa necessidade, mostrando aos vereadores que é possível isso. E a lei permite, a Constituição permite. Alguns me disseram, Ricardo, mas nem publicou o acórdão ainda. Eu digo, não há problema, vamos esperar publicar. Quem está dizendo em aprovar isso antes de publicar? Não saiu da minha boca. Não saiu, mas tem que esperar o acórdão. Esperar o quê? Nós já ingressamos com a emenda. Para aprovar, vamos aguardar o recurso, vamos aguardar o que vai acontecer, não há problema nisso, não vejo problema nisso. Agora, o que machucou algumas pessoas, talvez, foi no campo político, Sérgio. Pela minha experiência, eu tive uma iniciativa que representa os anseios da população. Acho que você que está me assistindo agora não será nunca contra a ideia de que o Legislativo, como já fez, devolvendo recursos à Prefeitura, assim pode continuar procedendo, até porque, pela incompetência do Executivo Municipal, nós temos falta de médicos, falta de professores, temos buracos pelas ruas, vazamentos por aí, e a Câmara, se puder dar um exemplo positivo, uma agenda positiva para isso tudo é muito importante e é fundamental, respeitando os colegas, respeitando a Câmara Municipal e dizendo que não tem que aprovar rápido, em goela abaixo, não estou dizendo isso. Eu estou lançando a mensagem de que para a próxima legislatura, Ribeirão Preto, a população não quer o aumento de cadeiras. E isso está bem claro. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor, eu vou ter que fazer essa pergunta, até para me dar a oportunidade de responder. Não é novidade, o senhor sabe que está havendo uma caracterização disso com a sua pessoa. Eu acho importante fazer essa pergunta, para o senhor deixar claro isso. Mas antes disso, queria perguntar para o advogado o seguinte. As pessoas ficam assim, caramba, essa justiça fala uma coisa, depois fala outra. Quando que nós, na sua visão, quando que nós vamos parar desses atropelos aí da justiça? Uma vez fala uma coisa, aí vai para uma instância, fala outra, aí a outra, e fica essa desconfiança jurídica aí, como é que faz? Isso acontece, Sérgio, porque o direito é dinâmico mesmo, né? Mudam os valores, mudam as normas, né? A sociedade evolui e é um princípio mesmo que a Constituição garante,
que exista essa possibilidade de um duplo grau de jurisdição, a possibilidade de recurso. Num primeiro momento, pode ser que a primeira instância tenha um entendimento. A segunda instância, formada por um colegiado, formada por outras pessoas, por pessoas mais experientes ou mais com experiências diferentes, que tenham posicionamentos diferentes. E nada impede que os próprios juízes mudem seus posicionamentos, porque a sociedade muda, a sociedade evolui e o direito evolui junto com a sociedade. Sobre esse tema, o doutor João Lemes falou muito bem, e eu quero trazer a ideia de que a Câmara tem 22 vereadores e insegurança é permitir que se suba para 27 sem a população aprovar. Esta minha emenda visa dar segurança àquilo que a população decidiu e manter em 22 cadeiras aquilo que é hoje. Não é nem diminuição, não é nem aumento. É a segurança que o cidadão precisa para entender. Pressionou em 2012, em 2011. A Câmara se rendeu à pressão popular. E agora que se mantenha isso, por segurança e dentro do prazo, dentro do tempo. Tá, mas eu vou ter que fazer a pergunta. Claro, fique à vontade. Fica essa dúvida, alguns acusam, é uma oportunidade para o senhor falar. Claro. O senhor estaria usando isso com fins eleitorais? Aí eu pergunto a você, Sérgio, o que são os fins eleitorais? Aqui dentro dessa casa de lei eu vejo o vereador dizendo que tem que mudar a lei federal, subindo em tribuna para, olha, tem que acontecer isso, aquilo, outro, que nem da alçada do vereador é. Eu vejo muito vereador aqui dando nome de rua, e eu pergunto, quando o vereador dá nome para a rua, o que ele quer? Pegar o voto daquela família? E sem produzir ou produzindo nada. Eu vejo o vereador, não aqui em Ribeirão Preto, não, nas câmaras do Brasil afora, fazendo homenagem em cima de homenagens. E eu pergunto, quando o vereador lota um plenário, cheio de gente para dar homenagem, o que produz para a população? Não produz nada. E está querendo pegar o voto naquele plenário lotado. Fins eleitorais, essa palavra pode ter vários significados. O meu fim com essa medida é sim defender os interesses da população. Se as pessoas irão reconhecer isso amanhã ou depois, cada um vai poder fazer a sua análise. Não sou eu. O que eu repudio em termos de legislativo, não apenas de Ribeirão Preto, é uma Câmara que não produz. E uma Câmara que não produz seus membros buscando finalidades eleitoreiras, temos sim que combater. Não por essa emenda, que temos que estimular, porque isso é traduzir o que as pessoas querem nas ruas. Na sua visão, então, vamos debater, vai fazer audiência pública, vai trazer o pessoal, essa é a intenção. Intenção, e nem tem que aprovar antes da eleição agora que nós temos para deputados, nem tem que aprovar antes. Mas o debate só quer. O debate nós queremos. Ou já. A população quer, né? A população quer, até porque se a gente deixar o debate para depois, pode correr o risco de ficar debatendo depois, chegar um ano da eleição municipal e aí não se aprovar mais nada, porque já deu o prazo para 27 vereadores. Quando eu digo que uma Câmara tem que produzir, não me refiro apenas a Ribeirão Preto, não. Até porque eu confio em muitos vereadores que aqui estão, em muitos. E sei que muitos aqui têm valor, e valor grande. Aqui nós desempenhamos uma CPI no transporte público. Nós desbancamos aí várias irregularidades do consórcio pró-urbano. Aqui nós travamos várias discussões, debates acalorados. Eu quero dizer a você que quando você vê a gente debatendo aqui de forma acalorada, tanto o vereador que tem um pensamento contra mim, não há problema. Essa não é pessoal, né? É uma coisa de ideias, né? E quando nós nos referimos que o legislativo tem que ter qualidade e que tem que parar com alguns assuntos que não são da alçada apenas do legislativo, isso é para as câmaras municipais do Brasil, para a Assembleia Legislativa, para a Câmara Federal, para o Brasil de uma forma geral. Porque essas medidas sim que são eleitoreiras, essas de ficar dando nome em rua, essas sim são nefastas. Por quê? Porque o vereador deixa de pensar na população e passa a pensar apenas no voto. Isso que eu costumo chamar de medida eleitoreira, mas que a Câmara Municipal tem dado de Ribeirão um avanço em alguns assuntos, principalmente em debates, isso também é inegável, e nós continuaremos aqui na Câmara sempre trazendo esse debate que é fundamental e salutar. Divergências acontecerão, e eu, Ricardo Silva, não tenho medo do debate. O debate democrático, com respeito, com ordem, é sempre fundamental. Sérgio, a gente também esquece de coisas simples, né? Porque
Se o vereador, se um agente político, ele é o representante da população e ele é eleito para representar a vontade da população. Se ele não faz nada, ele, porque não faz nada, é vagabundo, não presta, é isso, é aquilo. Se faz, é com fins eleitorais. Como é que se vira então? Agora, se faz ou se não faz? A gente está tendo aqui um exemplo do que vão ser essas audiências. Pois agora a gente minutos só no primeiro tema. Há uma pesquisa, foi feita à época uma pesquisa, 92% da população querem menos vereadores, não querem 27 vereadores. Poxa, é mais óbvio do que isso. Isso é tão representativo, precisa de mais demonstração da vontade popular. EPTV, Record, Clube, Tati, todos os canais fizeram enquete, conversaram com as pessoas na rua e todos os entrevistados, Jornal Cidade, Tribuna, Revide, todos os jornais, enfim, conversaram com as pessoas na rua e todos falaram, não queremos 27 vereadores. Poxa, é uma coisa óbvia. Aí se faz com fins eleitorais, estranho isso também, né? E esperar, viu, João? Esperar não pode. As pessoas não esperam, não querem a espera. As pessoas estão com medo de que essa espera signifique lá na frente chegar a menos de um ano da eleição municipal e aí a Câmara segurar em 27 vereadores. É o problema do Brasil ter 27 vereadores? Pode até não ser, mas representa a vontade popular, representa aquilo que as pessoas, os moradores de Ribeirão Preto querem. Eu tenho a plena convicção de que não. Que isso não representa. Tá, mas vamos deixar esse debate agora para as audiências, claro, para as sessões que vão ser acaloradas. Nós temos outro assunto para falar, claro, com certeza. Que é um assunto que está preocupando todo mundo, sim. Todo mundo mesmo. Ontem, chegando em casa, tinha lá vizinho, até de onde vocês moravam, mataram um rapaz lá. Na Rua Cravinhos. Exatamente. Mas isso está todo dia, em todo lugar agora. É uma escalada de violência tão grande que a gente tem medo de sair. Eu confesso que eu vou sair na rua. Sim. Eu fico olhando para os lados, porque onde nós vamos parar, vereador? Pois é, a violência pública está demais e nós podemos trazer os fatores que levam a essa violência. Neste caso, a União e os estados têm ampla e total responsabilidade sobre o assunto. Ao município compete apenas manter as ruas iluminadas e os matos cortados. Essa é a competência do município frente à violência, porque o bandido também usa a omissão do poder público em não iluminar uma praça, em não cortar um mato no terreno para poder se esconder, para poder fazer ali cometer os seus crimes, não é? Então o município tem que ter agilidade para cortar mato, iluminar as vias. Isso é segurança pública que compete ao município e a nós cobrar muitas omissões do município. Se a gente for pegar em nível de estado, Sérgio, nós temos hoje um baixo efetivo policial. Eu estava conversando com um policial militar, ele me dizia que Ribeirão Preto tem o mesmo número de viaturas desde a década de 90. Estamos já em 2014. 20 anos se passaram e ainda Ribeirão Preto permanece com a mesma quantidade em números absolutos, viu, de viaturas. Nós temos hoje nas ruas mais ou menos 1.000 homens da Polícia Militar. Ao todo são 1.300 ou 1.400, sendo que 300 fazem trabalho interno. Então nas ruas temos hoje 1.000 homens da polícia. A ONU preconiza que para cidades do porte aqui de Ribeirão Preto, nós temos que ter mais de 2.500 homens nas ruas. Falha do governo do estado, falha do governador em não mandar mais policiais para Ribeirão Preto. A Polícia Civil sofre também com a falta de estrutura. Em termos de estado, é isso. Não valorizam a polícia como devem valorizar. Em nível federal, podemos apontar algumas situações. E aí, a título do debate, que é muito importante, lá nós temos um estatuto da criança e do adolescente que dá ao menor o direito de cometer crimes até os 18 anos. Esse menor, Dr. João Lemes pode até falar um pouco comigo sobre isso, que ele entende do assunto, é advogado. Esse menor diz que vai cometer os crimes até os 18 anos e vão parar com 18. Eu já conversei com alguns menores que disseram, senhor, eu cometo a minha fita até os 18, depois eu paro. E vão parar na cadeia ou no cemitério. E essa impunidade, né, doutor, é o que traz também muitas situações difíceis para o nosso país, não é? É verdade. A gente fica engessado, travado com a maioridade penal que carece, né, daquele debate, daquela
flexibilização que existe em alguns países evoluídos, né? Que não existe sequer a maioridade penal. É analisado caso a caso, né? A pessoa independente da idade, é feito um estudo para ver se ela tinha consciência do ilícito, daquilo que ele estava praticando, né? O menor. Porque o menor aqui no Brasil, ele não tem condição de vida nenhuma, não tem saneamento básico, não tem educação digna, não tem saúde. Como esperar dele que tenha outra atitude se o próprio Estado não fornece uma qualidade de vida melhor para ele? E aí, como para suprir a sua própria deficiência, o Estado fala, não, então até os 18 anos eu não vou te punir. Então essa é a nossa triste realidade, que ainda precisa de evoluir bastante, né? Nós temos um país que não educa e que por não educar não pune, sendo que nós teríamos que ter um país que educa e que pune. Essa é a diferença do Brasil para países com um pouco mais de seriedade. O valor investido em educação, o senhor acha que é suficiente? Não, muito abaixo. Nós temos hoje nem 2% do PIB, que é o Produto Interno Bruto brasileiro. Nem 2% é investido em educação. Quando alguns movimentos surgiram pedindo 10% do PIB para a educação, algumas autoridades arrepiaram os cabelos. Não é, infelizmente. Em todos os níveis, a educação é castigada, o professor não é valorizado e a forma de ensino também não é correta, não é coerente. Por quê? Dinheiro tem, mas não é aplicado. Esse que é o triste. Vereador, aos finais de semana, eu participo de uma comunidade no Manicep. E eu chego lá e tem uma avenida lá que tem assim mais de 1000 jovens. Sim. Andando de bicicleta, empinando moto, fazendo um monte de coisa. Aí você dá uma olhadinha e a primeira reação é a gente criticar. Caramba, o que esses caras estão fazendo? E depois a gente fala assim, caramba, o que esses caras estão fazendo, né? Só tem aquilo para fazer. Eu sei que o senhor não é candidato a prefeito nem nada, pelo menos até agora que me vem à cabeça. Mas... Não, até agora eu não sou candidato a nada, até porque as convenções não aconteceram. Exato, mas claro. Sou vereador. O senhor é vereador. Claro. Olhando como vereador, fiscalizador e tudo mais, o que falta para a nossa cidade? Não tem nada para se fazer para esses jovens, para eles arrumarem uma ocupação, um esporte, alguma coisa. Não dá para fazer nada, porque a gente não está vendo nada. Nossa prefeitura, Sérgio, todos têm acompanhado, está numa situação vergonhosa, vexatória com relação às suas finanças. Mas aqui... é isso que a população não entende, eu também estou tentando entender. O senhor diz, dinheiro tem 2 bilhões. Cadê esse dinheiro? Pois é, e aí talvez algumas pessoas ligadas à administração municipal poderiam me responder. Eu, como opositor a tantas coisas erradas, também queria saber onde está o dinheiro. Não é? Talvez aqueles que detêm muitas mamatas na administração, eles devem saber onde está esse dinheiro que nós não visualizamos. E você disse muito bem, Sérgio, a nossa cidade arrecada 2 bilhões e 200 milhões de reais e tem muita gente agarrada nessas mamatas. Eu vi uma matéria hoje em um jornal aqui da cidade do excesso de comissionados em Ribeirão Preto. Do excesso, o gasto é milionário, o gasto com terceirizadas. Não se está valorizando o serviço público e sim valorizando aquelas questões que poderiam ser cortadas, não acabar, mas cortar. De toda uma carne existe uma gordura, que se corte um pouquinho da gordura e vai sobrar dinheiro com seriedade para se aplicar em lazer, para se aplicar saneamento básico, para se aplicar em educação, mas lamentavelmente, e não por culpa apenas dessa administração, dessa também, mas por culpa de uma estrutura brasileira que o legislativo sempre, aliás, o executivo sempre tenta cooptar. O executivo não quer promover as reformas que deve promover e sempre tenta cooptar. E aí esse braço grande de polvo do executivo brasileiro em todos os níveis é o que traz situações assim. Município de Ribeirão Preto, 2 bilhões e 200 milhões de orçamento. Como bem disse, dinheiro tem. Será que está sendo bem aplicado? Creio que não. E aí a questão é até mesmo cultural de gestão da máquina pública. A questão, o doutor poderia nos falar alguma coisa? A Guarda Civil, parece que houve um projeto aprovado em Brasília agora dando poder de polícia à Guarda Civil. Que isso é uma luta deles, que ficava aquela coisa, é ou não é polícia, ou não é. Parece que foi aprovado, não sei se não precisa de mais aprovação. O senhor acha isso bom ou acha que o Estado vai sair um pouquinho mais e deixar na mão da Prefeitura? O que o senhor pensa? A gente espera que não, né? Espera que não, né, Sérgio? Assim, eu
Eu sei que a Guarda Civil de Ribeirão Preto é são excelentes profissionais. Ainda falta valorização, ainda falta uma máquina mais bem equipada para eles, estrutura, enfim, todo um serviço de inteligência que deve partir na segurança pública desde a Guarda Civil Municipal. Que embora lá atrás ela tenha surgido com aquela ideia de se proteger o patrimônio público municipal, a gente sabe que não é isso que acontece. Quem está no fórum, quem está nas audiências todos os dias pode presenciar audiências em que pessoas envolvidas com furtos, com roubos, quem é conduzido, quem é levado, quem serve de testemunha é o Guarda Civil Municipal. Então, essa falta de investimento, desde o início, desde o começo da segurança pública, ela deve ser revista e eu acho que a Guarda Civil Municipal é fundamental e tem que sim ter poderes, tem que sim ter investimento nela e é uma polícia e tem que ser valorizada como tal. E o vereador, o que vai nos falar da Guarda? Eu acho que a Guarda tem um trabalho fundamental, principalmente no Estado Democrático de Direito, de não apenas manutenção do patrimônio público, não, mas cada vez mais vem surgindo como uma força de segurança mesmo. A todos é dado o direito de prender em flagrante e a Guarda tem exercido muito isso, prendendo traficantes, prendendo assaltantes, isso é muito importante. Nos Estados Unidos, a segurança em alguns estados ela é municipalizada. E esse é um debate muito importante que nós podemos trazer. Aqui para o Brasil, qual é o regime que eu acho mais correto, coerente? Dar mais estrutura às polícias militar, à polícia civil. As duas como polícias tanto ostensivas como investigativas, dando atribuições também maiores à Guarda Civil Municipal e aí exigindo-se também treinamento e valorização para que os guardas possam, dentro da sua função, também auxiliar as polícias, por que não? Se o guarda ele está fardado, se o guarda está armado, se o guarda é bem treinado, e aí vem a questão do treinamento, o município não pode deixar de oferecer isso. Se o guarda é valorizado, por que não permitir a ele também que faça prisões em flagrante, que faça junto à autoridade policial a confecção de boletim de ocorrência? Isso é, de fato, maravilhoso, desde que, repito, haja valorização e haja investimento. E aí tudo aquilo que nós conversamos cai na questão do investimento. De nada adianta trazer teorias maravilhosas se não há dinheiro com seriedade aplicado no assunto. Há, vereador, uma opinião também formada de que o principal criminoso é o receptador, né, em crimes de assalto, de roubo, de furto. Como tentar impedir esse tipo de ação, né? Aqui em Ribeirão Preto há muito roubo de fio, roupa de tampa de bueiro, essas coisas todas. Se não me engano, o senhor tem um projeto tratando desse assunto. Pois é, foi uma preocupação que eu tive, viu, João? Uma preocupação de reclamações que eu recebo em meu gabinete, Sérgio, João Lemes, Dr. João Lemes, no sentido de que muita gente está assaltando fio de praça, fio de obra pública, as ruas ficam muitas vezes sem iluminação por causa desses crimes. Até empresas são furtadas em seus fios. E se alguém furta, alguém compra. Esse é o princípio básico do crime. Sempre tem aquele que dá subsídio, que é, como você disse, João, o receptador, aquele que vai receber a mercadoria. Por isso eu fiz um projeto de lei que obriga aqueles empresários que vendem fios, principalmente aqueles recicláveis, o pessoal de sucata, para que eles mantenham o seu cadastro de fornecedores em dia, não é? Não é exigir muito dele, não, e sim dar um carimbo de que aquele dono de sucata, aquele dono de ferro velho, que ele está trabalhando dentro da lei, para que não paire dúvida até mesmo sobre o dono do ferro velho, não é? Então, que ele mantenha um cadastro com seus fornecedores, o dia que o fiscal for lá cobrar esse cadastro, ele mostra, o fio que eu tenho aqui armazenado é o fio que eu comprei de forma lícita e não de receptador. Então, esse projeto é muito importante, dá também mais qualidade para o próprio empresário, para o próprio dono de sucata, ele vai se sentir seguro em uma transação e ele vai ter o carimbo de que ele trabalha dentro da lei. Isso é muito importante, isso é fundamental. A bem da verdade, a alteração do Código Penal deveria acontecer para punir com mais rigor o crime de receptação, que a pena é a mesma
para o delito de furto, de 1 a 4 anos. Enquanto isso em Brasília não acontece, enquanto Brasília dorme, aqui em Ribeirão Preto, nós vamos buscando outras soluções também que podem ser aplicadas em nível de município. Vereador, ontem, isso é novidade, porque a TV Câmara transmitiu e hoje foi notícia em todos os jornais. Um vereador tido como da base fez um desabafo ontem com relação ao DAERP, que está vazando água para todo lado, e etc, etc. E que nem ele estaria sendo atendido. Aonde nós vamos chegar com o DAERP? Vai ter que vender mesmo? Porque agora os funcionários já começam a ficar assim, caramba, já estão começando a ficar com receio, alguma coisa está acontecendo aí, não é possível. Vai vender o DAERP? Não vai vender o DAERP? O que está acontecendo, velho? A gente queria, já que o senhor fala bem claro assim, o que o senhor acha? Gestão. Quando não há gestão com seriedade, os desmandos acontecem. Não apenas desmandos da parte administrativa, mas também desmandos na prestação do serviço público. Se nós temos vazamento de água, vazamento de esgoto, problema de falta d'água, isso se deve a uma ausência de gestão com profissionalismo do DAERP. Essa é a questão. Tem que mudar principalmente a forma de pensar. Fiquei sabendo, para se ter uma ideia, Sérgio, olha que absurdo, que eles compram bomba do Rio Grande do Sul, que eles mandam consertar a bomba em outro estado, e nós temos aqui, se não me engano, em Monte Azul Paulista, empresas que consertam bombas. Temos dentro do DAERP uma oficina de bombas que muitas vezes não tem estrutura para poder trabalhar. Então tira a bomba de um poço que queimou, e aliás, como queimam bombas, hein? Com rapidez e facilidade, e mandam para outro estado muitas vezes. E aí eu pergunto, quanto tempo que isso vai demorar? Qual o dinheiro gasto com isso? Matéria de gestão. Enquanto o órgão público, não apenas o DAERP, não, o DAERP também, mas o órgão público brasileiro não abandonar a burocracia, não abandonar a questão equivocada de gestão, de pessoas que lá estão que não têm preparo, ocupando cargos importantes, enquanto não se desvincular das amarras políticas que tanto atrapalham esse país, os órgãos públicos não conseguirão atender a demanda. E o DAERP é um exemplo, triste exemplo de como um órgão público não deve ser administrado. Isso tem tempo de mais uma pergunta, Sérgio? Nós vamos ter que terminar, mas dá para você fazer a consideração. Os cargos de chefia geralmente são cargos de confiança. O prefeito assume, ele troca e coloca a gente em quem ele confia. Okay. Mas geralmente a pessoa que ele confia pode ser que não seja técnico ou profissional para gerir aquela área. Como é que a gente trabalha nessa situação, vereador? O prefeito, ele tem que, antes de tudo, ser um político, mas ter também a ideia de um administrador. Ele tem que colocar dentro da prefeitura um cargo de gestor. E aí existem algumas faculdades que têm um gerente de cidades, ou um gerente de cidades, uma pessoa técnica que vai ser um prefeito técnico. Essa medida é de qualidade para a administração pública. Ele é o agente político e ele coloca, nomeia um cargo que estará acima de todas as secretarias, acima de todos os departamentos, que é o gerente. O gerente vai cobrar do superintendente, do secretário, eficiência, qualidade, sem ter medo de amarração política. E aí o que falta, João, é coragem. É coragem para, claro, você é político, você tem o seu grupo, você vai atender alguns grupos também. Você vai atender talvez ao pedido de alguma pessoa, você vai... Claro, você é um agente político, você tem que buscar o melhor para a sua população, mas você vai ter aliado a isso um grupo técnico e um gestor técnico que não vai ter medo se fulano é indicado por Beltrano, que não vai não, se não trabalhou bem não vai ficar. Por quê? Esse gerente não é político, é técnico. Então talvez o que falta é esse gerenciamento e essa estrutura é o que nós temos que lutar para que o país adote. Pega em nível de Estado, em nível de Brasília, a presidenta Dilma está de mãos atadas, nas mãos também de partidos políticos. Será que ela consegue promover as mudanças? Se ela não se libertar, não consegue. Como vai se libertar? Não é fácil. Tentando mudar cultura, mudar pensamento. Dá para atender os partidos, os grupos? Dá. Claro que dá para atender, quando o assunto é beneficiar a população, quando o assunto é gestão
prefeito tem que ter alguém técnico para poder comandar isso e ter condição de bater no peito e falar, olha, aqui quem manda sou eu e eu vou querer o bem da minha cidade. Ok. João Augusto, obrigado por ter participado. Eu agradeço, Sérgio. Prazer sempre estar aqui. João Lemes, obrigado também. Viu? Obrigado, Sérgio, eu que agradeço. Vereador, o senhor quer falar alguma coisa para a população? Fica à vontade, nós já vamos terminar. Muito obrigado a você, Sérgio, parabéns por mais um programa Transparência. Aqui, como você pôde muito bem assistir, a gente debate os assuntos com clareza. Nós não temos o receio do debate, Sérgio, nós queremos tudo às claras e assim que deve ser uma Câmara Municipal, assim que deve ser uma Prefeitura Municipal, assim que deve ser uma Assembleia Legislativa, um governo estadual e um Congresso Nacional também. Acho que essa transparência é o que as pessoas tanto pedem e esperam dos agentes políticos. Ok, obrigado a você que nos assistiu até agora, continue com a TV Câmara. Sem transparência não tem democracia. Tchau.